Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar todos os irmãos papais do Senhor. Quão grande és tu, amém? Você que está na sua casa, você deve ter um testemunho para contar. Você também tem uma história que confirma quão grande é o Senhor, quão grandes coisas Deus fez na sua vida, amém? E é por isso que nessa noite nós nos reunimos aqui para poder falar das grandezas desse Deus, de quantas coisas grandes esse Deus fez na nossa vida e quantos mais Ele o fará. Acredite nisso nessa noite, Deus ainda fará muito mais grandes outras coisas na sua vida em nome de Jesus, porque Ele é grande. E todo mundo vai ter que ver, querendo ver ou não querendo ver, todos vão ver quão grande é o Senhor, amém? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Eu quero convidar você nessa hora a abrir a sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, que fala assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, amém? Eu sei que você na sua casa, hoje é dia de Santa Ceia, você também separou o seu pão, você também separou aí o seu cálice, para que você possa participar, mesmo de longe, desse memorial, desse acontecimento tão importante e desse mandamento que Jesus fala que tem que ser feito, amém? Jesus fala que tem que ser feito. Tem liturgias da igreja que são pilares da igreja, como o batismo, como a Santa Ceia. Então, se você tem uma fé viva no Senhor Jesus, são momentos que você não pode ficar de fora, amém? Então, tenho certeza que você aí separou esses elementos para que você possa participar dessa Santa Ceia. Se você separou, coloca aí nos comentários. Põe aí: olha, eu separei também, eu também vou participar dessa comunhão em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero falar a palavra de Deus nessa noite, e vai ter algumas pessoas que vão juntas, nós vamos falar a respeito dessa palavra tão importante, que está aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, em nome de Jesus. Nós vamos falar aqui a respeito
nessa palavra, para a glória de Deus, a palavra da Santa Ceia do Senhor, que é tão importante para nós. A Santa Ceia é tão importante para nós esse momento. Muitas pessoas talvez não entendam, muitas pessoas talvez não dão o devido valor da Santa Ceia. Mas ele fala aqui, eu estou aqui com a minha irmã Carla, eu estou aqui com o meu irmão Edu, ambos aqui da nossa igreja, da comunidade missionária Pão Vivo. E eu gostaria de, nessa noite, para que a gente pudesse conversar a respeito disso, porque nessa palavra ele fala no versículo 23, irmãos, ele fala: porque eu recebi do Senhor, eu recebi, como eu também vos entreguei. Ou seja, a mesma coisa que eu recebi, eu entreguei. Existiu de Paulo uma fidelidade na sua entrega. Existiu de Paulo uma fidelidade, uma verdade. Muitas pessoas receberam de alguma forma o Evangelho, mas na hora de entregar para as outras pessoas, perverteram esse Evangelho, modificaram esse Evangelho, adoeceram esse Evangelho. Muitas pessoas, por exemplo, receberam de graça, agora vendem esse Evangelho. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele fala aqui: porque eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. Meu irmão Edu, Paulo teve uma fidelidade na entrega. Paulo teve uma vigilância, um cuidado para que entregasse verdadeiramente e genuinamente aquilo que Jesus entregou para ele. Será que isso tem acontecido hoje em dia na igreja? Será que as pessoas que temem a Deus têm tido essa responsabilidade de entregar exatamente aquilo que Jesus entregou a eles? Bom, mais uma vez a paz aí para os irmãos, né? Eu acredito que não, que muitas vezes não tem nem entregado. As pessoas têm recebido algo do Senhor e não têm compartilhado. São muitos poucos os testemunhos que nós vemos hoje em dia. São muito poucas pessoas que recebem algo de Deus e abrem o coração para contar o testemunho, para edificar a vida de alguém, guarda para si, né? E não é isso que Deus quer. Teve uma das lives, pastor, que eu fiz, que eu comentei sobre isso. Eu falei que nós somos testemunhas de Deus aqui na terra, que nós temos que contar as maravilhas que Deus faz na nossa vida, testemunhar para os irmãos, testemunhar para os familiares, testemunhar para os amigos, pessoas que talvez não conheçam ainda esse Deus, não conheçam, na verdade, né, o poder de Deus, porque eu não acredito que ainda exista uma pessoa nessa terra que não ouviu falar de Jesus. Eu acredito que todos já ouviram falar de Jesus, mas o poder de Jesus, o poder de Deus, poucas pessoas puderam sentir, poucas pessoas puderam provar. E essas pessoas que puderam provar têm que testemunhar, têm que contar, para que possa contagiar, que o Espírito Santo possa envolver esta outra pessoa e essa pessoa possa querer, né? Mas passar o testemunho verdadeiro, passar o Evangelho verdadeiro. E muitas vezes, como o Senhor disse, que genuinamente Paulo passou, muitas pessoas hoje em dia não têm passado. O Evangelho de Jesus hoje em dia, ele tem sido usado muitas vezes como um comércio, né? Uma das poucas vezes que Jesus, ele se irritou, né, na Bíblia, nas Escrituras, foi quando houve comércio dentro do templo, não é verdade? E isso muitas pessoas têm feito, muitas pessoas têm usado a palavra de Deus a seu próprio favor, não a favor do reino de Deus. Amém? Na continuação, ele fala: o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. Eu não sei se você que está na sua casa já foi traído por um amigo, já foi traído por alguém que você confiava muito.
Mas o certo é que a traição, ela traz para o traído um sentimento terrível, um sentimento depressivo, um sentimento de baixa autoestima, um sentimento de negatividade muito grande. E essa palavra fala que na noite que Jesus foi traído, na noite, ou seja, Jesus ele deixa o seu sentimento de traído de lado para continuar fazendo a vontade de Deus. Isso é um exemplo para nós. Mas eu quero perguntar para a Carla isso. As pessoas, Carla, elas têm pensado muito na sua própria vida, no seu próprio momento. Alguém fala assim: olha, vai fazer a obra de Deus, e a pessoa fala: olha, eu estou passando um momento terrível, eu fui traído, seja pelo meu patrão, porque ele me mandou embora, eu era um bom funcionário, eu fui traído pelo meu cônjuge, eu fui traído pelo meu vizinho que falou mal de mim, eu fui traído pelo meu irmão, pela minha irmã. Olha, eu estou passando uma situação grave. Mas acontece que Jesus, ele deixa de lado aquilo que ele estava passando para poder continuar a fazer a vontade de Deus. Será que os crentes hoje, eles têm deixado de lado o seu ambiente para continuar sendo fiel a Deus, ou o ambiente tem influenciado do servir do Senhor Jesus nessa obra de Deus? Rapaz, ele foi o maior exemplo aqui na Terra, né? Sempre quando eu passo por alguma dificuldade, eu tento olhar para essa situação. Tudo isso que ele passou, tudo isso que ele viveu, e isso me dá um ânimo muito grande. E infelizmente, as pessoas, a igreja que eu falo somos nós, né? Nós costumamos ver muito o nosso lado, que está aí ao redor, né? A gente não está olhando muito para a cruz, não está olhando muito para Cristo e fazer igual ele fez, perdoar. É muito triste isso. É muito triste porque o nosso dever aqui na Terra é ser exemplo dele, né? É ser exemplo. Né? Nós somos imagem e semelhança de Cristo. Mas eu também não julgo, porque já falei que uns irmãos que são mais próximos a mim sabem de alguma situação que o mundo acaba influenciando na vida ativa da pessoa. Mas eu quero dizer que ele sempre está com a gente, né? Ele sempre está com a gente. A gente tem que fazer a obra, a gente tem que fazer o ID, a gente tem que fazer sem olhar a quem, a gente tem que fazer com amor, a gente tem que fazer para ele, né? O nosso defeito, pastor, eu acho que a gente cria muita expectativa no homem, né? Sendo que nós temos que colocar toda a nossa expectativa em Deus, a nossa confiança em Deus, né? Verdade. A continuação do versículo, ele fala: a noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Jesus, o contexto dessa história, Jesus estava sentado numa mesa, e naquela mesa de ceia, eles estavam comendo pão e bebendo o cálice de vinho. E Jesus, na verdade, ele usa aquele momento para poder fazer uma simbologia a respeito do que ia acontecer com ele. Então ele pega um pedaço de pão inteiro, e ele fala: está vendo esse pedaço de pão inteiro? E ele começa a despedaçar aquele pão, e ele fala: olha, isso aqui é meu corpo, isso aqui é o que vai acontecer com o meu corpo, será despedaçado. Vocês estão vendo esse cálice aqui? Isso aqui é meu sangue. Então ele faz uma simbologia a respeito daquilo que iria acontecer, porque na verdade o Deus que nós servimos, ele trabalha com símbolos, ele trabalha com figuras. O Deus que nós servimos, ele trabalha com mistérios. Então, muitas vezes nós estamos em casa, irmão Edu, e nós esperamos que Deus fale conosco de uma forma muito clara.
E essa forma muito clara nem sempre acontece. Muitas vezes Deus fala com a gente através de um sonho. Muitas vezes Deus fala com a gente através de um louvor que você ouviu. Muitas vezes Deus fala com a gente através aí de um jogo, como eu já ouvi testemunho de alguém passar e ver um outdoor escrito uma frase e ele sentir aquilo e falar: isso é Deus falando comigo. Isso me fez lembrar uma palavra que está escrito na Bíblia e Deus falar com ele. Mas para que eu possa ouvir essa voz codificada de Deus, eu preciso estar em espírito. Quando eu estou em espírito, tudo é muito claro a respeito disso. A palavra de Deus fala, lá no livro de Êxodo, Deus fala para Moisés, que com Moisés ele falava abertamente, claramente, face a face, mas com todos os outros ele falava sobre símbolos, ele falava através de símbolos. E muitas vezes para nós aqui, Deus também fala através de símbolos. Deus fala através de sinais. E eu pergunto para você nessa noite: será que nós enxergamos os sinais de Deus? Muitas vezes as pessoas estão indo por um caminho errado e Deus está dando vários sinais. Deus está dando vários sinais, usando pessoas às vezes que nem são da igreja para poder falar, mas aquela pessoa está esperando uma mensagem direta, apesar dela ainda estar vivendo num momento de carne, muitas vezes num momento de pecado, num momento de frieza espiritual, e Deus está falando através dos símbolos. Só que para eu poder entender os símbolos de Deus, eu preciso estar em espírito. Mas hoje em dia, como é difícil as pessoas estarem em espírito. As pessoas, elas vivem, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, eles vivem muitas vezes na carne, na carnalidade, por isso não conseguem entender o que Deus está falando. E Deus está falando o tempo todo, e Deus está nos alertando o tempo todo. E quanto mais eu vou me aprofundando nessa espiritualidade, quanto mais eu vou me afastando da minha carne, vou alimentando o meu espírito, mais esses sinais para mim começam a ficar mais claros e mais decodificados. Jesus, ele falou a respeito disso, irmão Edu. Então hoje em dia existe aí uma dificuldade de comunicação entre Deus e os homens, porque os homens querem que Deus fale com eles, eles ainda estando no pecado e na carne, ainda abraçado com o erro. Muitas vezes a pessoa, ela está no mundo, mas ela ouve a palavra e ela vai entrando em espírito e Deus fala com ela e ela alcança a salvação. Porque qualquer pessoa que entrar na carne, fechar o ouvido com a palavra de Deus, pode vir o melhor pregador, o melhor orador, que não vai ter como alguma coisa acontecer na vida daquela pessoa. Existe uma dificuldade de comunicação entre Deus e os homens. Eu vou responder isso em um versículo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Amém? Deus, ele fala: buscar-me-eis e me achareis. Todo aquele que busca, acha. Quando buscar a Ele de todo o coração. Esse versículo é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia, porque muitas vezes a gente tem mania de querer buscar a Deus somente na precisão. Sabe, quando a gente está precisando: eu vou ver um emprego amanhã, eu vou buscar a Deus hoje. Aí depois esquece. Muitas pessoas fazem barganha com Deus, busca a Deus somente quando precisa de algo, e quando está no tempo bom, como diz aí no ditado popular, no tempo da vaca gorda, esquece de Deus, olha para trás, não lembra mais que foi Deus quem deu, não lembra mais que buscou a Deus no momento que estava precisando, mas quando alcançou, esqueceu de Deus. Isso tem acontecido muito. Então temos que buscar a Deus de todo o coração, não somente quando precisamos, mas em todos os dias, todos os momentos,
Tem um louvor que fala que eu respiro adoração. O tempo todo nós temos que respirar e buscar a Deus. Amém? Ele fala nessa palavra ainda: faz isso em memória de mim. Faz essas coisas pensando em mim. Jesus, ele constrói dentro dessa simbologia um gatilho de lembrança. Toda vez que a igreja fizer aquele memorial, toda vez que a igreja colocar a ceia, é para lembrar de Jesus. Toda vez. A Santa Ceia, para nós, ela é mensal. Para os apóstolos, esse momento era todo domingo. Todo domingo. Então, todo domingo havia esse gatilho para que não se esquecesse sobre Jesus. Não esquecesse. Para que lembrasse em honra de Jesus. E a pergunta que eu fico pensando, irmã Carla: as pessoas estão pensando em Jesus? Porque as pessoas, eu não digo o descrente vem para a igreja por interesses diversos. Dificilmente vem um que queira realmente buscar a Deus, mas muitas vezes vem dentro do seu desejo mesquinho, dentro do seu desejo particular, né? Mas não lembrando ou pensando nas coisas de Deus. Mas para aquele que já conhece a palavra, ele tinha que vir buscar a Deus, tinha que vir lembrar de Jesus nesse momento. E Jesus, ele fala: é para lembrar de mim, é em memória de mim. Qual é a dificuldade? Por que será que os crentes não têm lembrado de Jesus? Por que será? Tem muita gente que às vezes não faz a obra, e o fato de não fazer a obra é porque não está lembrando de Jesus. Tem muita gente que nesse momento aí de pandemia, que era dizimista e aproveitou agora para não dizimar mais, porque, e quem faz isso, será que está lembrando de Jesus? E tantos outras atitudes que comprovam isso. Por que será que as pessoas não estão lembrando mais de Jesus? É que nem nós estávamos falando, não estamos alimentando o espírito devidamente. Infelizmente tem pessoas que só lembram de Cristo no dia da Santa Ceia, e fala sobre o pão, carne, vinho, sangue, aí vem a memória de Jesus. Mas nós temos o dever de lembrar dele todos os dias. Como? Que nem o irmão falou, o pastor falou, a gente tem que alimentar nosso espírito diariamente. Que o mundo quer isso, o mundo quer tirar a gente do foco, quer que nós paramos, né? Meu pastor falou: para de dizimar. O tempo que nós estamos vivendo está ajudando muito a acontecer isso. Muitos irmãos estão realmente saindo do foco, estão esquecendo verdadeiramente a obra. A obra que eu falo é olhar para a igreja, olhar para o próximo, mandar uma mensagem, ligar, né? Saber como o irmão está. Se o irmão está caído, irmão, o que está acontecendo? Vamos chegar juntos, que eu posso te ajudar. Sabendo que a igreja está fechada por esse momento, de pensar, quando isso passar, como é que a igreja vai se manter? Sendo que a igreja se mantém com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Eu acho que uma pessoa assim não está olhando para isso. Está vivendo só um momento de uma santa ceia, né? Um momento de santa ceia, muitas vezes a igreja está lotada, a igreja enche, e uma quarta ou algum outro dia até na sua casa não tem tempo, fala que não tem tempo para se aproximar de Cristo, né? Só que eu acho que essa é uma ótima oportunidade da gente se chegar mais a Cristo, buscar Ele verdadeiramente, né? É nessa hora, não deixar que o mundo nos engula, né? A gente tem que mostrar que nós somos de Cristo e somos mais fortes com Ele. Amém? Ele fala nessa palavra: esse cálice é a nova aliança, é uma nova aliança do meu sangue. Ou seja, Deus faz uma nova aliança com a gente. Deus fez uma nova aliança, é um contrato. Uma aliança é um contrato, uma aliança é um acordo,
né? Jesus nos salva e nós nos comprometemos a fazer a sua obra, e nós nos comprometemos a conhecê-lo melhor, e nós nos comprometemos a dar vazão a essa transformação de ser uma nova criatura. Então existe sobre nós aí uma obrigação, né? O contrato é formado disso, ele é formado de obrigações, ele é formado de cláusulas que eu preciso cumprir. E muitas vezes, quantas pessoas têm quebrado esse contrato? Jesus sentado ali na mesa, todo mundo conversando sobre qualquer outra coisa, mas o pensamento de Jesus era a cruz. O pensamento de Jesus era a cruz, o foco dele era a cruz. Mesmo sendo a noite que ele foi traído, o foco dele sempre foi a cruz. Era aquilo que ele estava pensando, era aquilo que ele pensava na nova aliança, era aquilo. Enquanto todo mundo estava alheio, Jesus estava pensando, focado na cruz. E o versículo 26 ele fala: porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês anunciam toda vez que você participa dessa Santa Ceia, você lembra, toda vez você fala de Jesus, e toda vez é anunciado, seja nesse mundo, seja no mundo espiritual, é anunciado, esse gatilho de lembrança é anunciado, porque eu não posso esquecer, porque como Jesus ele não esquecia e o pensamento dele estava na obra, eu não posso esquecer. Você sente que as pessoas esquecem, Edu? Você sente que as pessoas perderam o foco da fé, e o foco das pessoas parece que está em outro lugar, que as pessoas esqueceram dessa aliança, que nós temos uma aliança com Deus, né? Nós temos uma aliança. Muitas pessoas esqueceram, perderam esse foco. Como foi dito aqui pela Carla, o pastor também já disse, né? O homem, ele é movido a conforto. O homem, infelizmente, ele é movido a bens materiais. O homem, ele é movido a ter as coisas, né? Então, muitas vezes, esquece-se. E como foi dito aqui, da simbologia, a Santa Ceia do Senhor é uma simbologia para ele se lembrar, né? Como ele diz na palavra, faça isso em memória de mim, lembrando de mim, né? Só que não somente no dia da Santa Ceia, muitas vezes, como eu já vi, as pessoas tomam a Santa Ceia e lembram de Cristo. Saiu dali para fora, já esquece, já esqueceu aquele momento que teve aqui, já tem outras coisas, já está pensando em suas coisas, já está pensando, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar a conta, e eu não tenho dinheiro para pagar, eu vou baixar um monte de coisa no celular, para me escutar lá no meu serviço, na minha casa. Acabou de sair da Santa Ceia, lembrou do Senhor aqui, chorou, mas saiu da porta para fora, já esquece. Infelizmente, isso tem acontecido muito, porque tem alimentado muito a sua carne. E nós sabemos que essa luta espiritual, ela é constante. Dentro de nós, o pecado ainda existe aqui dentro, né? Vai de nós querer alimentar a carne ou alimentar o espírito. Ele fica aqui dentro, em stand-by. Se você deixar de alimentar ele, alimentar o espírito, com certeza você não vai se esquecer. Você não vai se esquecer do sacrifício, da aliança que Deus fez contigo, que um dia Ele vai voltar para te buscar, para me buscar, para buscar a sua igreja. Por isso, quando nós andamos no Espírito, mas quando nós andamos 50%, 50%, vai tomar Santa Ceia aqui, vai sair ali fora, como a Carla disse, vai ser devorado pelo mundo. Amém? Então, precisamos nos cuidar. Precisamos alimentar o nosso espírito. E como nós fazemos isso? Orando, buscando, jejuando, se entregando verdadeiramente. Amém? Versículo 27, ele fala: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente
será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Aqui ele fala sobre uma infração, aqui ele fala sobre essa quebra de contrato, ele fala a respeito de uma irreverência castigada, de como as pessoas elas serão de alguma forma penalizadas por causa desse contrato. Eu tenho um contrato com Deus, e o meu contrato ele não tem valor só no dia da Santa Ceia. O meu contrato ele tem valor todo dia. Todo dia essas cláusulas elas valem dentro dessa lógica de contrato. No versículo 28, ele fala, 28 e 29, ele fala: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Versículo 30, por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Examine-se, pois, o homem. Um dos sinônimos de examinar é vistoriar, é revistar, é investigar. Então que hoje possa haver uma investigação sobre nós mesmos, não sobre o outro, não sobre o próximo, mas sobre nós. Ele fala: se examine, se enxergue. Tem gente que não se enxerga, tem gente que não se enxerga, tem gente que está indo para o caminho do erro, tem gente que está indo para o abismo, mas ele não se enxerga. Ele fala nessa palavra: quem come e bebe sem discernir, sem entender isso, sem entender essa aliança que pode ser quebrada, vai sofrer aí uma penalidade. E muitas vezes a consequência está aqui no versículo 30, ele fala: é por isso que tem tanta gente fraca, doente, e tanta gente que já dormiu por causa da quebra desse contrato. Quantas pessoas se sentem fracas, quantas pessoas se sentem atingidas de alguma forma, mas será que Deus enfraqueceu? Será que a palavra, o poder de Deus enfraqueceu? É claro que não. Simplesmente houve uma quebra desse contrato, uma quebra dessa aliança, desse acordo que eu fiz com Deus. E por isso que a palavra de Deus fala: se examine, se enxerga, se enxerga. Será que as pessoas têm se enxergado hoje, cara? Ou será que as pessoas elas têm uma consciência enganosa sobre ela mesma, né? Tem muita gente que acha que ela é diferenciada, que todo mundo que erra vai ser apontado, mas quando ela erra, Deus tem paciência com ela, Deus vai ser mais misericordioso com ela do que com o outro. Será que as pessoas se enxergam ainda? Isso veio me lembrar uma palavra que a Mariane ela fez uma vez muito, muito boa para a gente se enxergar, para a gente se conhecer, né? E eu acho que esse ato da gente se enxergar, se examinar, é o ato que nós estamos dando o primeiro passo para chegar perto do Espírito Santo, né? E a gente colocar tudo essas coisas do mundo, todas essas coisas que estão acontecendo, o nosso achismo, né? Que sempre a gente fala que a gente está certo, sempre a gente fala que é de um jeito, né? A partir do momento que a gente se examinar, se a gente se olhar, né? Se a gente olhar para si, ver lá dentro, o seu íntimo, o que está de errado, né? Claro, a direção do Espírito Santo, isso tudo flui, né? Então, infelizmente, hoje em dia, as pessoas, elas não estão fazendo isso, elas estão se enganando, né? E a gente vê isso em muitas igrejas, né? Muitas igrejas levando a palavra errada, colocando só o versículo que quer e distorce de uma tal forma para o seu favor, né? E esquece de olhar para a cruz, esquece de olhar para o pão vivo, né? O versículo 31 ele fala: mas se nós nos examinássemos, se a gente se enxergasse, se a gente investigasse aquilo que a gente, quem nós somos de verdade, nós mesmos não receberíamos juízo. Então verdadeiramente há um juízo, verdadeiramente há uma punição,
verdadeiramente existe aí uma penalidade. Tem coisas ruins que acontecem na nossa vida que as pessoas colocam a culpa no mundo, ela coloca a culpa no diabo, ela coloca a culpa no vizinho, e muitas vezes essa penalidade está vindo de Deus. Está vindo de Deus, porque a Bíblia fala que esse Deus é um fogo consumidor, e a Bíblia fala que Deus não mudou, que Ele continua o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então existe uma penalidade. Ele fala: olha, se a gente se enxergasse, a gente não ia receber juízo, ia dar tudo certo na nossa vida. E por que será? E a Bíblia já está respondendo o porquê nem sempre as coisas dão certo na vida de algumas pessoas, né? As pessoas, elas acham que elas podem enganar, e muitas vezes nós enganamos o homem, mas não dá para enganar a Deus, não dá. O versículo 32 ele fala: quando porém somos julgados pelo Senhor. Se eu não me enxergo, Deus começa a me enxergar e começa a me julgar. Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Essa palavra fala que Deus tem um cuidado com a gente, um cuidado disciplinador. Esse Deus disciplina, irmão. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, não é? Então muitas vezes a gente está fazendo as coisas do nosso jeito. Deus, Ele manda a gente fazer de um jeito e nós queremos fazer do nosso jeito. Muitas vezes somos desobedientes, muitas vezes nós estamos fazendo as coisas para ser observado, né? E não é isso que Deus quer. Deus é o foco. Jesus tem que ser visto em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas em pecado estão aí falando a palavra de Deus, e tem pessoas que são tocadas. Tem pessoas que são tocadas, pastor. Uma pessoa em pecado, Deus usa também. Deus usa porque Deus ama o pecador, Ele não ama a prática do pecado. E muitas pessoas são tocadas por Ele também. Mas vai chegar aquele grande dia. Como o Senhor disse aí, Deus é o juiz. Deus é o juiz. Pessoas foram alcançadas, mas e nós? Será que nós nos policiamos? Será que nós olhamos para dentro de nós, que muitas vezes aquilo que nós estamos transmitindo, que Deus está usando para nós passar para a pessoa, está falando conosco primeiro? Porque nós somos um canal de bênção, né? A palavra do Senhor, ela vem na vida do pregador e é transmitida para a igreja. Mas se eu estiver em pecado, meu irmão, quando Jesus voltar, o juiz é Deus, e Ele é justo, e Ele é justo, amém? Ele não vai tomar ninguém por inocente. Ah, mas Senhor, eu preguei aquela mensagem que Tu me mandou, e muitas pessoas se converteram, mas e eu? O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Amém? Ele fala nessa palavra que nós estamos sendo disciplinados, nós estamos sendo doutrinados, que existe um período que nós vamos passar aí a ser disciplinado por Deus. É um período que Deus vai segurar na nossa mão, como a gente segura na mão do filho, quando ele de repente foge da gente e atravessa a rua correndo e quase é pego por um carro. Nós vamos lá e vamos disciplinar, nós vamos lá e vamos falar bravo com ele, para ele entender, porque a gente não aceita a perda de um filho, e Deus não aceita a perda do filho dele. Então muitas vezes nós somos disciplinados, muitas vezes nós passamos por um tempo ruim. O grande problema, irmã Carla, é que o crente às vezes ele não aceita esse período de disciplina de Deus. Ele não aceita esse período. Ele só quer um período de bênção, ele só quer período de felicidade, mesmo vivendo no erro, mesmo vivendo aí debaixo de desobediência. A gente tem que querer primeiro, né? A gente tem que querer, a gente tem que ter a consciência. Eu acho que quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente se aproxima do Espírito Santo,
é esse momento que Ele vai nos orientar, que Ele vai nos disciplinar, é esse momento. Então, que nós possamos, né, dar ouvida mais a Cristo, que nós possamos querer que Ele nos corrija, porque a gente fica colocando muito o nosso achismo, o nosso querer, a gente acaba pagando por isso. Então, a gente tem que querer realmente que Ele seja o dono da nossa vida, que Ele tome a direção. Ele fala no versículo 33: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Ou seja, pense no próximo. Pense no próximo. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, será que as pessoas têm pensado no próximo? Será que as pessoas têm pensado no próximo ou têm pensado somente nele mesmo? Quantas pessoas estão passando dificuldade? Quantas pessoas estão passando fome? Quantas pessoas estão passando frio, porque vai começar e já está começando a esfriar? Onde é que está a consciência das pessoas? Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Você vai às vezes no supermercado, você vê as pessoas ali no supermercado não tomando cuidado de higiene, tossindo, espirrando, né? Sem se proteger, porque não está nem aí, não está ligando para o próximo, não está ligando para o outro, né? Mas a palavra de Deus fala: olha, espera um pelo outro, espere uns pelos outros, pense no seu próximo. Amém, querido? Que nessa noite nós possamos tomar essa Santa Ceia alegre, que nessa noite nós possamos tomar essa Santa Ceia aí de uma forma ousada. Se de repente essa palavra falou com você, meu irmão, eu quero orar junto com você nessa hora. Se porventura você se sente fraco, se porventura você sente que está dormindo, que você está doente, nós vamos orar e Deus vai recuperar a tua saúde espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer essa oração com você nessa hora. Enquanto isso, o grupo de louvor se prepara e nós vamos orar juntos. E nós vamos tomar essa Santa Ceia juntos, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Deus maravilhoso, Deus santo, abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa, Pai amado, todo aquele que acredita na tua promessa. Abençoa todo aquele, Senhor amado, que busca a tua face. Abençoa, Pai amado, da vitória, Pai querido. Senhor, o meu irmão, se ele está triste, meu irmão, se ele está, meu Pai amado, Senhor Santo, se sentindo doente espiritualmente, se ele está dormindo, Pai, um sono espiritual profundo, um sono de morte, se ele está fraco, Pai amado, Deus vivo, levanta o meu irmão nessa hora, Pai, fortalece o seu espírito nessa hora, que ele vença, Pai amado, a sua carne, que ele vença esse momento, Pai amado, de derrota, de tristeza, em nome de Jesus, Deus eterno, em nome de Jesus, Pai Santo, nós te louvamos nessa noite, Pai querido, nós te bendizemos, Senhor, nós exaltamos o teu nome nessa noite, Pai, nos dá vitória, Pai querido.